Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unidas, onde serão apresentados os resultados do terceiro trimestre de 2021. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a conferência, basta teclar *0. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês. E as perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Também poderão ser realizadas perguntas pela internet por meio da plataforma de webcast. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. O áudio estará disponível no site da companhia em até 24 horas. Caso algum dos senhores não tenha a cópia do release da Unidas, poderá obtê-los no site da empresa, ri.unidas.com.br. Esta teleconferência, acompanhada da apresentação de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao potencial do crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Unidas. Tais expectativas dependem do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições do mercado nacional e internacional, portanto, estão sujeitos a mudanças. Conosco hoje está o senhor Luiz Fernando Porto, diretor-presidente, o senhor Marco Túlio Oliveira, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e o senhor Carlos Sarques, head da divisão de Rentacar. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Porto. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro TRI 21 da Unidas. Estão comigo hoje o Marco Túlio, nosso CFO e DRI, e o Sarques, nosso head de Rentacar. Temos a satisfação de começar a nossa apresentação no slide 2, celebrando a conquista de um importante prêmio da Unidas. Este ano conquistamos a 25ª posição no ranking nacional da Great Place to Work, entre as grandes empresas brasileiras. Uma evolução de 9 posições em relação ao ano passado, demonstrando o reconhecimento da nossa gente em relação a todos os esforços e iniciativas que a companhia vem continuamente desenvolvendo para ser cada vez mais a melhor empresa para se trabalhar. Passando para o slide 3, seguimos engajados com a agenda ambiental. Por isso, anunciamos nossa adesão à EV100, iniciativa global da Climate Group, que reúne companhias comprometidas com a transição do transporte a combustão para os veículos elétricos. Hoje, somos a primeira empresa brasileira e a segunda da América Latina a receber esse tema. A adesão da Unidas à EV100 reforça o ecossistema de iniciativas na agenda socioambiental que integram o programa Unidos por um Mundo Melhor e mobilizam colaboradores, clientes e parceiros em prol de um ambiente mais sustentável e equilibrado no futuro. Além disso, temos a honra de ser reconhecidos pelo segundo ano consecutivo pela consultoria britânica Brand Finance como uma das 50 marcas mais valiosas do Brasil e termos sido premiados pela primeira posição no Top 5 Viagens e Turismos 2021 no segmento Top 100 Open Corps da Open Startups 2021, simbolizando o relacionamento da Unida e seus investimentos em constante inovação. No último trimestre, anunciamos a aquisição da Getrack, empresa que atua há 17 anos no segmento de tecnologia em soluções de rastreamento, estando presente em todos os estados do país
com 786 mil veículos e mais 1.025 clientes em sua carteira, sendo líder no rastreamento veicular no Brasil, com histórico sólido e acelerado crescimento com presença nacional. A aquisição reforça o movimento de transformação tecnológica já em andamento na companhia e tem a finalidade de internalizar o desenvolvimento e ampliar a disponibilidade de tecnologias que garantam mais previsibilidade, segurança, eficiência e conforto aos clientes dos nossos segmentos de atuação na companhia. Aliando os 786 mil veículos provenientes dessa nova aquisição, com mais 240 mil advindos da ITER, alcançamos mais de 1 milhão e 100 veículos rastreados, com grandes possibilidades de cross-sell entre nosso portfólio de produtos e serviços e a frota rastreada disponível. Seguindo agora para o slide 5, mostraremos o nosso perfil de frotas ao final do período. Seguimos apresentando recorde de veículos na frota consolidada de 182.310 carros, aumento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2020, com crescimento nos dois segmentos de locação. No gráfico inferior, mostramos a evolução trimestral da frota alugada nos últimos 12 meses. Destaque importante para a frota alugada em ambos os segmentos de locação, que apresenta um crescimento de quase 25% em relação ao terceiro TRI de 2020, enquanto a frota total cresce apenas 15,2%, mostrando a evolução contínua da companhia em gerir cada vez mais com excelência a sua base de ativos. No próximo slide, mostraremos os investimentos feitos em frota neste trimestre. Seguimos expandindo frota, ainda que longe do ritmo que almejávamos. Partindo para o slide número 7, falaremos sobre o resultado do segmento de terceirização de frotas, que segue apresentando ótimos resultados. No primeiro gráfico, mostramos o volume global dos contratos, que nos 9 meses de 2021 cresceu 155,2% versus os 9 meses de 2020. Atingiu 2,8 bilhões de reais e já supera todo o ano de 2020. Já o número de novos carros contratados atingiu o volume de 36,1 mil carros no mesmo período, um crescimento de 91,8%, o que já representa 120% do volume total de carros contratados em 2020. Terminamos o trimestre com volume recorde de 78 mil veículos em disputa para os próximos meses, conforme demonstrado no gráfico inferior. Este pipeline comercial nos mostra que a demanda por locação segue acelerando trimestre contra trimestre. Agora no slide 8, no gráfico de cima, seguimos apresentando quebra de recordes nos volumes de diárias deste trimestre, que atingiram 8,5 milhões de diárias, um crescimento de 24,9% e recorde na tarifa mensal que atingiu R$ 1.829 por veículo, um crescimento de 8,9% contra o terceiro TRI 2020. No gráfico inferior à esquerda, a taxa de utilização do segmento no segundo TRI 21 atingiu o patamar de 97,4%. Ao lado, apresentamos a receita líquida de terceirização de frota, que por mais um trimestre apresenta desempenho recorde de R$ 470,2 milhões de reais neste trimestre, um crescimento anual de 35,7%. Adicionalmente, esse trimestre trouxemos uma evolução da receita líquida de terceirização de frotas, que representa um crescimento médio trimestral de 8,2% desde o primeiro trimestre de 2020. Tais resultados, que não consideram o backlog de 22 mil carros, além de demonstrar a força e resiliência deste segmento de negócio, nos dão a tranquilidade de que continuaremos entregando crescimentos de 2 dígitos nos próximos trimestres. No slide 9, falaremos sobre o mercado de seminovos neste trimestre. O gráfico de cima mostra que o mercado formado por veículos usados de até 3 anos de uso apresentou um crescimento anual de 5% no terceiro TRI 21. O mercado de usados totalizou 11,6 milhões de veículos vendidos nos 9 primeiros meses de 2021 e acreditamos que o cenário continuará favorável para os segmentos de seminovos, dada a escassez de oferta do 0 km no curto prazo. Seguindo para o gráfico abaixo, apresentamos o recorde no preço médio de venda dos veículos de seminovos, um crescimento de 43,3% em comparação ao ano anterior.
A companhia continua apostando na estratégia de segurar o volume de venda de carros em virtude do cenário de escassez do recebimento de veículos novos, de modo que as operações de locação não sejam ainda mais reprimidas. Agora, na página 10, a receita líquida de seminovos totalizou 715,6 milhões de reais nesse trimestre. Na parte de baixo, mostramos a evolução de margem bruta de seminovos, que nesse trimestre atingiu um novo recorde de 29,2%, com o lucro bruto performando acima de 208 milhões de reais, mesmo considerando um menor volume de veículos vendidos. Importante ressaltar que, considerando um cenário normalizado de seminovos, tanto em margem bruta quanto em volume de carros vendidos, nós acreditamos que o lucro bruto se manteria em patamares mais altos que o histórico. Fazendo um exercício rápido com vocês, hoje, se vendêssemos um volume num range entre 30 mil e 40 mil veículos por trimestre, com uma margem bruta normalizada, ou seja, de mais ou menos 8,4%, nosso lucro bruto se manteria nos patamares atuais. Por último, a companhia possui hoje um ativo em carros de valor contábil de aproximadamente 11,1 bilhão de reais. E o valor de mercado 32% acima desse valor, fruto do aumento do preço dos carros vendidos nos últimos trimestres e da atuação conservadora da companhia em sua depreciação. Passo agora a palavra para o Sarquis, head da divisão de Rentacar, para apresentar com mais detalhes os resultados da companhia neste segmento. Obrigado, Luiz. Seguimos agora para a slide número 11. A companhia demonstrou mais uma vez sua capacidade de crescer, mesmo num cenário de relevante restrição na oferta de carros novos. A demanda por locação continua muito aquecida em todos os segmentos, o que resultou em um volume de 24,5% maior, com um recorde no número de diárias, aliado a uma taxa de ocupação recorde de 87,3%, é um forte crescimento na tarifa média diária de 29,2%. A tarifa média diária também apresenta um crescimento importante em comparação ao trimestre passado, com aumento de 9,2%. O crescimento da tarifa é suportado pela alta demanda para o segmento em todos os canais, além de refletir a estratégia da companhia de rentabilizar ao máximo o ativo, repassando os aumentos dos preços dos carros novos, custo de financiamento para aquisição de veículos e os maiores custos de manutenção de frota pelo aumento da idade média dos carros. Seguindo para o slide número 12, no primeiro gráfico mostramos o crescimento da receita líquida do Rentacar, excluindo as franquias, que neste trimestre totalizou o montante recorde de 370,3 milhões de reais, crescimento de 61,2% em relação ao mesmo período de 2020. Este fortíssimo crescimento permitiu atingir um montante de receita líquida nestes 9 primeiros meses de 2021, superiores a todo o montante de receita do ano completo de 2019 e de 2020. Na parte inferior do slide, nos últimos 12 meses, apresentamos uma expansão líquida de 55 lojas em nossa rede de própria de atendimento, é um aumento de 39 lojas no total, considerando a incorporação de algumas lojas de franqueados. Mantemos a nossa estratégia de crescimento, de modo a estarmos prontos para capturar toda a demanda reprimida pela pandemia quando da normalização da entrega de veículos novos. Passo a palavra agora para o Marco Túlio, nosso CFO e diretor de RI, para comentar os resultados financeiros. Obrigado, Sarquis. Boa tarde a todos. Passando para o slide 13, destaco que seguimos quebrando recordes em EBITDA e apresentando margens robustas. Atingimos um montante recorde de 636 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, um crescimento de 72,5% em comparação ao terceiro trimestre de 2020. Além disso, apresentamos um crescimento robusto da margem EBITDA, que subiu 11,8 pontos percentuais no período de 12 meses. Destaque para o expressivo aumento do EBITDA no segmento de aluguel de carros, que atingiu 171,1 milhões de reais, mais que o dobro do reportado no terceiro trimestre de 2020. Destaco também
a recuperação da margem para este segmento em comparação ao segundo trimestre de 2021, que avançou 7,1 pontos percentuais e alcançou 45,8%. Outro destaque é a margem de seminovos, que, por mais um trimestre consecutivo, apresenta nível recorde de 22,6%. No slide 14, apresentamos uma evolução do nosso EBIT recorrente consolidado. Atingimos um montante recorde de R$ 501,3 milhões, mais que o dobro do registrado no terceiro trimestre de 2020. Já para os 9 meses de 2021, atingimos o recorde de R$ 1,3 bilhão, crescimento de 186,1% versus os 9 primeiros meses do ano anterior. A margem EBIT para cada segmento operacional da companhia apresentou expressivos crescimentos na comparação anual. Em terceirização de frotas, atingimos uma margem de 66,4% no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 15,2 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. Já para o segmento de aluguel de carros, atingimos 50,6%, crescimento de 26,3 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. No próximo slide, no gráfico de cima, vemos a despesa financeira líquida da companhia. Dado o cenário de constante elevação de juros que vivemos, onde a taxa Selic média, que já teve outro aumento na semana passada, atingiu 154,2% de crescimento no terceiro trimestre de 2021 em relação ao final de 2020, a estratégia de swap DI pré da companhia para os contratos do segmento de terceirização de frotas nos permite proteger parte da despesa financeira de juros da dívida, que teve seu custo de dívida ex-spread de juros elevado em 46,5% no trimestre em relação ao final de 2020. Dessa forma, além de nos proteger das aceleradas elevações de juros, garantimos uma maior rentabilidade da nossa operação. No gráfico de baixo, apresentamos uma forte evolução do nosso lucro líquido recorrente. O lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 mais que dobrou em relação à comparação do terceiro trimestre de 2020, atingindo um montante recorde de R$ 267,3 milhões, impulsionado pelo recorde da receita líquida e EBITDA no segmento de locação. Já para os 9 meses de 2021, atingimos o recorde de R$ 740 milhões, quase 4 vezes o montante acumulado do resultado para o mesmo período do ano anterior e 84% superior a todo o resultado líquido do ano de 2020. Partindo agora para o próximo slide, apresentamos um ROIC de 14,4%. Tal retorno ao resultado do contínuo e robusto crescimento da receita de serviços da companhia, aliado à ampliação das margens em todos os segmentos e aos expressivos ganhos de eficiência na gestão de ativo. O spread do ROIC em relação ao custo de dívida da companhia continua a apresentar valores expressivos, atingindo 9,8 pontos percentuais. Destaco também o nosso conforto em relação à amortização do principal da nossa dívida até o final de 2023, período em que o caixa cobre 112% dos saldos em aberto. Vale ressaltar que nesse trimestre realizamos a captação de R$ 1,3 bilhão em dívida e destaque para a nossa 21ª emissão de debêntures no total de 1,1 bilhão, com vencimento em 10 anos e um custo médio, já considerando o swap, de CDI mais 2,24%. Por último, nos gráficos da parte inferior direita, mostramos que encerramos mais um trimestre com níveis bastante confortáveis de alavancagem. A dívida líquida sobre o EBITDA recorrente anualizado foi de 2,49 vezes. Já a dívida líquida sobre o valor da frota encerrou o trimestre em 58,5%. Passo agora a palavra para o Luiz. Obrigado, Marco. Antes de irmos para a nossa sessão de perguntas e respostas, gostaria de dar as minhas considerações finais. Neste trimestre, alcançamos grandes feitos. Estamos solidificando cada vez mais nossa fundação, de modo a estarmos prontos para acelerar nossas diversas frentes de atuação e capturar toda a demanda que virá. Fizemos a aquisição da Getrac, empresa de telemetria, que junto com a ITER nos ajudará a evoluir na nossa frente digital, a participar de novos mercados e de estar cada vez mais presente no ecossistema do automóvel. No Rentacar, crescemos receita de forma expressiva, com recorde de números de diária, na taxa de ocupação e não renunciamos à nossa rentabilidade. Aumentamos as tarifas de modo a repassar as pressões descidas por maior custo de capital empregado e o custo de manutenção mais alto devido ao envelhecimento da frota operacional.
Em fleet, apresentamos mais um trimestre com crescimento em ritmo acelerado. Tivemos recorde na receita, resultado no volume recorde de tarifas de diárias com tarifa mensal que continua subindo, mesmo sem considerar o backlog de 22 mil veículos. Seguimos forte na frente comercial, que garantiu a contratação de 9 mil novos veículos e mantém 78 mil em disputa para os próximos meses. E em seminovos, seguimos com a nossa estratégia de garantir o foco aos segmentos de locação, ao vender apenas os veículos extremamente necessários. Além disso, nossa frota não vendida segue valorizando frente ao valor contábil. Encerramos mais um trimestre com a satisfação de entregar ótimos resultados, diversos recordes quebrados, com excelente desempenho nos segmentos de locação e suportados pelo resultado de seminovos. Por fim, conquistamos a 25ª posição no ranking GPTW Brasil, um crescimento de 9 posições em relação a 2020, demonstrando nosso foco em sermos uma empresa cada vez melhor para se trabalhar e o reconhecimento do nosso time, que é de alta performance, adaptável e que entrega resultados rápidos e enxergando oportunidades em todas as frentes possíveis. Agradeço demais o empenho de todos e agradeço também a todos que participaram dessa teleconferência. Contem sempre comigo e com toda a nossa equipe de relações com investidores na Unidas. Forte abraço. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar sua pergunta da lista, digite *2. E nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à depreciação no GTF, né, quando a gente olha o resultado do terceiro TRI, tanto no RAC quanto no GTF, a gente viu o aumento do preço do carro do veículo comprado, mas a dinâmica da depreciação por carro acabou sendo um pouco diferente, né? Enquanto a gente viu o aumento no RAC, no GTF acabou tendo uma ligeira queda. Queria entender se vocês poderiam comentar um pouco sobre isso. E a segunda pergunta, com relação às tarifas do RAC, a gente viu esse aumento TRI contra TRI. Queria entender se vocês poderiam comentar também se a gente expurgar, né, o impacto do negócio de ride-hailing, quanto que teria sido o aumento de preço? Obrigado. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelas perguntas. Vou falar aqui primeiro de depreciação e passo para o Sarkis para falar da tarifa do RAC. Bom, né, você mesmo já colocou aí, né, a gente começa com a visão da depreciação de terceirização de frotas, né, e traz em seguida a do rent-a-car. É importante a gente separar os dois segmentos na visão de ciclo do ativo, né? A terceirização de frotas tem um ciclo muito mais longo, além de uma presença muito maior da companhia, né? O ciclo é muito mais longo e a gente tem sido conservador na depreciação dos carros novos, mas também temos reduzido a depreciação em carros comprados em períodos anteriores, em anos anteriores, e o segmento de terceirização de frotas é o que tem essa maior participação. Então, quando a gente vê uma redução aí, TRI contra TRI, de aproximadamente aí os R$500 de depreciação, a redução de carros comprados em anos anteriores, já considerando, né, depreciações normalizadas em níveis conservadores dos carros novos que entram na operação. Então, essa é a dinâmica de depreciação que a gente usa para os dois segmentos, mas quando a gente olha o rent-a-car, que tem um ciclo mais curto, você tem aí mais peso dos carros novos que estão entrando e isso gera essa elevação trimestre contra trimestre de mais ou menos 7% da depreciação anualizada, né? A gente sai de pouco mais de R$2.100 para quase R$2.300. Então, a dinâmica de consideração da depreciação da companhia é igual para todos os negócios, o que muda é o ciclo do ativo de cada um. Aí os carros que são comprados aí em maiores proporções em anos anteriores são do negócio de terceirização de frotas. Vitor, boa tarde aí, obrigado pela pergunta. Sobre a tarifa do rent-a-car, né, ano contra ano crescemos 29,2%.
tri contra tri, crescemos 9,2%, né? Em relação a ano contra ano, a maior parte dos segmentos do Rent-A-Car cresceu acima desses 29,2%, né? Só tivemos uma exceção crescendo abaixo, né? Em relação à pergunta tua sobre o Uber, qual teria sido o aumento, o aumento teria sido um pouco maior. A gente não abre nesse nível de detalhe, mas teria sido sim um pouco maior, eventualmente, o aumento do ticket médio do Rent-A-Car, expurgando aí a Uber, né, como se esse segmento de ride-hailing não existisse. Ótimo. E Sarkis, então, só pegando esse ponto, então, assim, se a gente pegar, né, esse aumento de tarifa média e junto, né, o aumento do preço do carro comprado, né, o que seria o ROIC marginal, continua estável ou vocês estão vendo alguma variação? Assim, esse mix, esse volume de compras aí do mês, do terceiro trimestre, você viu que foi bastante pequeno no Rent-A-Car, né? Então, com certeza, esse mix de compra não representa um mix de compra normalizado, né? Então, portanto, também não esse valor médio de valor de compra de carro que você está observando aí no terceiro trimestre, né? Então, sim, nós estamos aí bastante confortáveis em repassar os aumentos, né, do valor do carro, do custo financeiro, do custo de manutenção na tarifa. Portanto, a gente trabalha assim com um cenário de continuar tendo um ROIC robusto no segmento do Rent-A-Car. Ótimo, obrigado. Prazer. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, UBS-BB. Oi, boa tarde, senhores. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas aqui da minha parte. A primeira é se vocês conseguirem expurgar os caminhões que foram comprados ali para a gente saber o aumento do preço médio. A gente viu mais de 100% ali de aumento no fleet rental, mais de 100% também no car rental. Eu imagino que caminhão deve estar mais no fleet, né? Mas se expurgar caminhão, vocês conseguem passar quanto seria mais ou menos esse aumento? E na conta de vocês, qual que é o aumento de tarifa necessário aí na margem desses carros que estão sendo comprados para que você repasse tanto o aumento do preço quanto os juros mais altos, tanto no RAC quanto no fleet? Vocês já estão conseguindo ver esse tipo de aumento nos dois segmentos aí na margem? Essa é a primeira pergunta. Eu já vou emendar a segunda, com relação a acelero no resultado e a desconto técnico, só para a gente ter certeza se vocês fazem, como é que a gente faria essa conta, né? Vocês conseguem explicar um pouco como é que acelero entra na DRE, no balanço ali do release, né? E se a gente tem que fazer algum ajuste para calcular o desconto técnico, se é que vocês fazem, se não o valor residual de veículo no fluxo de caixa menos o COGS lá de seminovos? É isso da minha parte. Obrigado. Ei, Rogério, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Nós não temos condição de expurgar os caminhões aqui para te falar do preço médio, nem no RAC, nem no fleet, porque é um dado que não temos aqui agora, mas o que eu posso te dizer é que, como o Sarkis disse, esses valores não são valores recorrentes, né? Nós estamos vivendo um momento único aqui na indústria de fornecimento bem menor de carros que a gente necessita, né? E o nosso negócio de caminhão, né, nesse momento, quando você tem uma compra pequena de carros, o negócio de caminhão influencia sim no mix. Então, tem uma parte, né, depois a gente pode ver aí quanto que seria isso, mas, sem dúvida nenhuma, caminhões influencia, mas o mix como um todo, porque, só para você ter uma noção, nós temos no terceiro trimestre uma compra bem menor de veículos populares em relação ao todo, né? Não por causa da Unidas, mas por causa da indústria como um todo. E nós, hoje, temos demanda para locação de qualquer carro em qualquer grupo, seja ele no Rent-A-Car, seja ele no fleet. O que eu estou querendo dizer? Se tiver um carro
popular, a gente tem demanda, e se tiver o SUV mais caro que tiver, a gente também tem demanda. Então, hoje a gente não escolhe mix, né? A gente compra o que a indústria oferta. Então, o preço médio, tanto do fleet como do RAC, não são esses valores normalizados. Este trimestre teve uma variação muito grande do volume de populares em relação ao todo. O segundo item das tarifas, o fleet é repassado no momento da assinatura do contrato. Então, o fleet, não, no nosso caso aqui, né, a gente sofre variação aqui dos custos administrativos, dos custos operacionais e do preço de venda do carro no final. Todos os outros itens da planilha, curva de juros, compra do veículo novo, né, e a equação financeira que gera o preço, ela é feita no momento do contrato. Então, nós estamos completamente protegidos aí de longo prazo em todos os nossos contratos, inclusive no item de juros, né? Quando os juros agora está subindo, todo o nosso estoque ele está arrediado e efetivamente nós não vamos sofrer essa alta como os contratos do passado. No Rentacar, né, como vocês estão vendo aí também, as tarifas estão subindo consistentemente e nós estamos, obviamente, repassando os aumentos de custos para as tarifas e não vamos, como o Sarkis também já disse, aceitar ROICs menores, né, e retornos menores do que o que a gente entende como mínimo sustentável para a companhia. A gente tem, né, o prazer de trabalhar num setor que cresce muito, tem muita demanda, nos dá a chance de ter margens altas. Temos uma longa experiência para te dizer que nós, da Unidas, não abriremos mão de rentabilidade por nenhum outro critério. Por que a gente diz isso? Porque empresas que tentaram fazer alternativas diferentes não estão aqui mais para contar a história. Então é um negócio muito bom se ele tiver uma rentabilidade alta, né? Requer investimentos altos, recorrentes. Então essa é a dinâmica que a gente acredita. Então sim, para as tarifas já estão, né, sendo precificadas em patamares suficientes para que se mantenha uma rentabilidade alta para os próximos períodos. E aí, sobre a Acelero, eu vou passar para o Marco para te explicar melhor. Obrigado, Rogério. Boa tarde, Rogério. Obrigado aí pela pergunta, participação. Sobre a Acelero, ela, né, todo o movimento da Acelero, que é uma controlada, ele não passa dentro dos números de releases de venda de carro, né, de segmentos aí que a gente apresenta, que é o segmento de aluguel e o segmento de venda de ativo imobilizado da operação de locadora, e ele está tanto nas DFs, né, quanto em uma página única do release, que a gente fala de resultado operacional, onde você tem lá reconciliação de lucro líquido, a gente tem outros negócios em equivalência patrimonial. Então hoje a gente não abre esse segmento, né, em função ainda ali do tamanho, e ele está nessa reconciliação na página de resultado operacional, você consegue ver, tanto no release quanto nas demonstrações financeiras. E sobre a parte de desconto técnico aí, não sei se a pergunta era Acelero ou até da locadora, mas enfim, ambos os negócios, venda do ativo ou comércio de veículos, né, você tem o custo do carro vendido como custo efetivo que você tem e a venda também como preço efetivo. Não existe nenhum tipo de ajuste entre negócios aí ou linhas de demonstrações financeiras aí, fluxo de caixa, vamos falar assim. Perfeito. Ficou bastante claro, senhor. Muitíssimo obrigado. Parabéns novamente. Obrigado, Rogério. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom dia, Luiz, Marcos, Sarkis. Obrigado pela pergunta, parabéns pelos resultados. Eu vou voltar um pouco no tema do preço de carros e queria discuti-los em três dimensões aqui, se me permitir. A primeira é no preço de compra do carro, se vocês puderem, e acho que já passamos por algum deles, mas eu não sei se vai ser possível quantificar, mas ao menos listar quais foram os efeitos que contribuíram para esse aumento de preço médio de compra.
Então, acho que tem mix de caminhão, tem mix de SUVs contra carros populares, tem uma redução dos descontos de compra das locadoras, tem claramente um efeito de inflação do preço dos carros novos, de fato. Então, não sei se vocês conseguiriam, talvez, ao menos elencar esses efeitos em ordem de prioridade, por exemplo. E aí, eu acho que uma coisa que decorre, né, desse aumento dos veículos, do preço do veículo novo, é um aumento assim, quase que dramático do capital alocado, que refletiu numa dívida líquida crescente. Então, queria entender o seguinte: se esse ritmo visto nesse trimestre continua para os períodos seguintes, e se vocês têm alguma preocupação de alavancagem, sobretudo se a gente pensar que a métrica dívida líquida EBITDA está majorada pela margem extraordinária do negócio de seminovos, né? Então tem essas duas, né? Quais são os efeitos e essa variação da alavancagem. Um terceiro tópico ainda relacionado ao preço do carro é de tarifas, né? E aí, se vocês pudessem comentar como foi essa trajetória das tarifas do RAC ao longo do trimestre, quer dizer, o preço médio é uma boa proxy do que vem pela frente ou ele continuou crescente e o quarto TRI deve ainda ter uma tendência crescente? E talvez nesse tópico ainda, né, dada essa restrição de oferta que vocês comentaram, qual é a estratégia, se puderem comentar, em relação ao segmento de motorista de aplicativo, né? Esse é um segmento que teve, me parece, uma redução no número de motoristas, imagino que tem um impacto também para o negócio de vocês, e já era, quer dizer, originalmente um segmento de menores margens, né? Então, quer dizer, vocês priorizam os ativos para outros segmentos? Se puderem discutir essa parte do negócio. Obrigado. Obrigado você, Regis. Eu vou te falar primeiro da dinâmica dos preços dos carros, né? Tanto no Rent-A-Car quanto no Fleet. Você elencou todos os itens que interferem nesse ponto, né? Então, você tem esses 4 itens aí como influenciadores. O que eu posso te dizer o que mais influenciou é a quantidade de veículos populares em relação ao total de compras, né? Ou seja, o mix. Esse foi o maior problema aqui para nós, né, desse aumento no preço médio de compra dos veículos. No momento que a indústria está vivendo, ela prioriza os carros de maior valor agregado, né? Então, os carros populares são os carros que estão sofrendo mais impacto em volume. Então, são a soma desses 4 fatores com destaque relevante para o mix de carros populares em relação ao resto, tanto em relação ao segundo trimestre, como em relação ao terceiro trimestre de 2020. Então, preço é isso aí. Regis, obrigado mais uma vez pela pergunta, Marco aqui falando, para pegar a segunda parte da sua pergunta, que é a parte do endividamento, né, da companhia, ou do crescimento do endividamento da companhia. O que é importante a gente colocar, né? A gente até sempre mostra aí uma relação de dívida, endividamento, né? Se a gente for olhar pelo EBITDA que você colocou aí, sobre o EBITDA recorrente anualizado. Então, olhando a capacidade de geração de EBITDA da companhia nesse momento. Se a gente olha, a gente vê uma variação de 0,19 aí nesse índice de 2,30 para 2,49 do segundo TRI para o terceiro TRI, onde a gente tem basicamente um crescimento forte que deveria continuar acontecendo, né? A gente deu destaque no nosso release de crescimento do EBITDA de aluguel. Então a gente vê um crescimento do EBITDA de aluguel forte nesse trimestre, e o EBITDA, não falando de margem, mas falando de EBITDA nominal de seminovos, que basicamente anda de lado, na verdade ele até diminui um pouco. Então, isso aqui é o que a gente fala, né, fruto do crescimento que a Unidas vem apresentando, né, do foco dela no segmento de aluguel, no negócio de aluguel de carros. Esse crescente EBITDA de aluguel deveria fazer com que a gente compensasse uma eventual redução marginal, se houvesse, do EBITDA de seminovos
daqui para frente. Então a gente não vê desconforto em crescimento da dívida da companhia se a gente tiver aí um crescimento da capacidade de geração desse caixa operacional da companhia nos próximos trimestres. E acho que o Luiz até cita aqui um exercício também, por que eu falo de uma eventual redução marginal se houver, porque em se normalizando o volume de seminovos e as margens de seminovos, né, no exercício que a gente faz aí de lucro bruto, a gente vê que a gente deveria vender muito mais carros, até para voltar a idades normais aqui do nosso negócio, a um turnover mais normalizados, com uma margem normalizada. Isso nominalmente não deveria afetar aí o lucro bruto ou, assim, por fim, o EBITDA da companhia. Então, crescente EBITDA de aluguel, para que quando da normalização das margens de seminovos e a gente ainda tenha aí uma estabilidade, aí vamos falar assim, do EBITDA de seminovos nominalmente, a gente entende que a gente está caminhando num curso normal aí na estrutura de capital da companhia, de fazer o crescimento dela e o crescimento da alavancagem nesses níveis marginais que a gente tem visto trimestre contra trimestre. Então, tanto se a gente olhar no LTM, mas se a gente olhar também nessa questão do EBITDA recorrente anualizado, que deveria ser o EBITDA dos próximos trimestres aí, com toda a movimentação da companhia de crescimento aí nas operações de aluguel. Então não sei se eu perdi algum ponto da sua pergunta, mas eu acho que foi todo aí. Regis, aqui é o Carlos Sarquis, para te responder aí a última parte da tua pergunta, né? Em relação à trajetória, a tarifa, obviamente, ela terminou mais alta do que ela começou no terceiro trimestre, né? Então, não houve um patamar estabilizado, né? É uma tarifa que vem crescendo mês a mês, e esse crescimento continua no quarto tri, né? Eu não tenho a menor dúvida de que há uma inércia bastante clara de para onde vão os preços, né? A demanda está muito acima da oferta, né? No Rent-A-Car está muito acima da oferta. Vocês veem isso aí na taxa de ocupação, vocês veem isso aí na evolução da tarifa, você vê isso também no fato que a nossa frota não está crescendo, né? Então, assim, a demanda está muito acima, mas muito acima da nossa oferta, portanto, eu não vejo, no curto prazo, que é onde nós temos visibilidade, não vejo motivo nenhum para esses preços não continuarem subindo e fazendo com que a tarifa ela absorva os aumentos do valor do carro, custo de manutenção, que esse é um custo que tem aumentado muito, né, pelo envelhecimento da frota, né? Então, um pouco adicionando o ponto aí que o Marco Túlio mencionou, né, o dia que a gente conseguir voltar a vender o volume de carros que a gente consegue vender, isso vai depender da gente conseguir comprar o volume de carros que a gente quer comprar, vai ter um custo que vai cair de forma muito significativa, que é o custo de manutenção de carro, né? Também ajudando, obviamente, ao EBITDA nesse aspecto. E, obviamente, que o crescimento do Rent-A-Car também vai ajudar a diluir custo fixo, trazendo uma alavancagem operacional, portanto, também mais EBITDA, né? Em relação à última parte aí da estratégia em relação aos motoristas por aplicativo, eu queria apontar alguns pontos. Primeiro ponto, que a gente aumentou o preço, né? E a gente, obviamente, opera nesse segmento como qualquer outro, sabendo que naquele preço nós temos uma boa rentabilidade. Agora, também vemos esses motoristas, né, como clientes, né? Então, a gente poderia muito bem agora, no final do ano, pedir para todos os motoristas devolverem os carros, que a gente alugaria os carros facilmente na pessoa física, aí o ticket e a margem do trimestre seria, obviamente, beneficiada em relação a isso. A gente entende que isso é maltratar o cliente. Então, se bem a gente, no preço, a gente, obviamente, não subsidia um segmento com o outro, também a gente não maltrata o cliente buscando maximizar o resultado de um trimestre. Também acho que eu queria deixar claro esse ponto aí. Obrigado, pessoal. Se me permitirem abusar aqui, só mais uma perguntinha, um follow-up na pergunta anterior do Rogério, sobre a Celero. Não sei se vocês têm alguma métrica que possam compartilhar, que dê uma ideia da escala desse negócio hoje, e também como que vocês imaginam o negócio, quer dizer, mais um negócio de venda de carros online, ou a compra de carro online também é uma parte relevante, quer dizer, isso é comparável a um Carvana ou uma outra empresa do tipo. E aí,
se for, né, comparado a Carvana e outros do mesmo segmento, e vocês operam, quer dizer, com um cash burn, né, que é comum desses business lá fora. Obrigado. Regis, Luiz Fernando falando, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, a Acelero ainda passa, né, no nosso balanço como equivalência patrimonial, como o Marco disse, né, é um negócio que há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, surgiu aqui na Unidas com um viés de complementariedade de produtos para os nossos clientes, né? Então, existia uma demanda nesse negócio que a Unidas queria atender aos clientes, né? Alguns clientes de fleet, alguns clientes de pessoa física que vão nas nossas lojas, mas nos últimos anos ele tem se transformado num negócio no modelo Carvana, CarMax, aí sim, né? Com um viés muito forte digital, e também casando com iniciativas físicas, que é o nosso DNA aqui. Então, por enquanto, nós não vamos dar disclosure de tamanho e nem como tem o funcionamento da Acelero, porque nós entendemos que é um negócio que ainda não tem um tamanho que justifique para a Unidas dar disclosure para ele, mas nós acreditamos que ao longo do próximo ano esse negócio vai estar com um disclosure muito mais aberto e claro para todos vocês, né? Sobre queima caixa, hoje, como eu disse, pequeno negócio como não queima caixa de forma substancial para afetar alguma coisa na Unidas. Isso muito claro, Luiz Fernando. Obrigado. Parabéns pelo seu resultado. Obrigado a você, meu caro. Nossa próxima pergunta vem de Aline Gil, BTG Pactual. Oi, pessoal. Obrigada pelo call. 2 perguntas aqui do nosso lado. Eu vi que a rede de atendimento de vocês no RAC, ela vem crescendo, ela cresceu nesse trio, o número de lojas, enquanto a rede de seminovos, ela diminuiu, ela também vinha crescendo, mas em relação ao terceiro trimestre de 2020, vocês diminuíram 10 lojas. Eu queria saber qual que é a tendência daqui para frente da rede de lojas de vocês e qual é o nível de digitalização dessas novas lojas do RAC. E a segunda pergunta pensando em preço de carros novos no longo prazo, numa situação mais normalizada da indústria, como vocês enxergam os descontos com as montadoras? Vocês acham que eles devem ficar próximos dos níveis históricos ou diminuir daqui para frente? Obrigada. Aline, aqui é o Carlos Sarquis. Deixa eu te responder em relação ao Rentacar, depois eu passo aqui a bola para o Luiz. A gente tem uma visão de que tem um espaço gigantesco aí de aproximarmos as lojas aos nossos clientes, né? Então, a gente vê que tem um espaço muito grande aí de aumentarmos aí a nossa atuação e a gente vem falando isso tri após tri, que a gente não está olhando para o curto prazo quando a gente abre uma loja, porque a gente sabe que nesse momento com restrição de carros, talvez a gente rentabilizaria mais a operação, não abrindo essa loja e concentrando os carros nas lojas que já estão hoje operando. Mas, pensando no médio e longo prazo, a gente continua abrindo lojas. Isso, em alguns segmentos, é melhorar o serviço para os nossos clientes, né? Atender em mais cidades, em mais municípios, né? Portanto, eu acredito que tem um espaço para a indústria como um todo muito grande olhando para frente. Não sei se eu respondi o teu ponto aí. Obrigada. E sobre seminovos, Aline, a diminuição de algumas lojas é para otimizar e manter uma margem EBITDA alta, né? Se você tem uma expectativa, como nós temos, né, que o número de carros vendidos ele é menor do que a capacidade, né? Nós mostramos aí a capacidade hoje instalada nossa é próxima de 30, 32 mil carros, né? E nós estamos vendendo algo em torno de 12 mil, né, no trimestre. Não faz sentido a gente ficar com lojas que não estão performando por falta de produto, né? Então,
nós tomamos algumas ações para que a gente reduza custo nesse primeiro momento, mesmo que custe, em um segundo momento, a abertura de novas lojas. A nossa loja, os nossos carros movimentam, né? Então, não necessariamente a loja de hoje vai ser a loja que nós necessitamos para vender os carros daqui a um ano. Então, você tem alguma coisa de logística nisso aí também, né? Quer dizer, fecha a loja num lugar, abre no outro, que você economiza com logística e potencializa outros ganhos. Então, os seminovos é isso, é ajuste da máquina para a necessidade atual de vendas. E o RAC é o que o Sarkis disse, nós preferimos investir muito em abertura de lojas para surfar uma onda que a gente acredita ser muito grande vindo pela frente aí nesse ponto que é chegar à loja mais próxima do cliente, que é uma métrica nossa aqui importante. Sobre os preços dos carros novos de longo prazo e os descontos das montadoras, nós acreditamos que essa dinâmica, quando normalizado, tudo vai voltar ao normal, né? É natural o que está acontecendo hoje, e a nossa expectativa é que as coisas se ajustem. O mais importante nesse ponto para nós aqui da Unidas, né, é uma relação que quem dita é o mercado. E qual é essa relação? Quanto mais carros alguém compra, né, qualquer empresa compra, mais desconto ele terá. Então, essa dinâmica sendo respeitada, as coisas funcionam muito bem para nós e o mercado segue funcionando de forma saudável. É o que a gente está vivendo agora, né? Está sendo difícil, porque a gente poderia ter muito mais carros rodando, com uma frota muito mais nova, mas nós temos conseguido, como vocês podem estar observando nesse trimestre, né, fazer mais com menos, que é o que a gente chama aqui, que é, né, com menos carros, a gente faz mais receita, faz mais resultado e continua com taxas de retorno altíssimas. Então, nossa expectativa é, em se voltando para o longo prazo, as coisas vão se ajustar como era anteriormente. Ótimo, obrigada. Só mais uma pergunta sobre essas novas lojas de hack. Como que vocês estão vendo o uso de tecnologia, assim, a digitalização das lojas para otimizar a experiência do cliente? Você tem investido nisso também para essas novas lojas? Esse ano temos feito grandes avanços nessa frente, né? Desde o nosso aplicativo, desde aprimorar toda a experiência de retirada do carro. Estamos aí com alguns temas bastante interessantes aí de tornar absolutamente digital a contratação e todo o processo de retirada e devolução do carro. A gente entende que isso é um caminho muito importante no curtíssimo prazo, vai agregar muito valor tanto para o cliente quanto também no que se refere a custo operacional. É um ganha-ganha muito grande, né? O cliente vai sentir um serviço melhor e vai ser mais barato para nós prestar esse serviço. Então, esse foi um ano de enormes investimentos na frente de tecnologia. O ano que vem será outro também. Então, acho que essa é uma tendência muito clara da indústria inteira aqui de avançar nessa agenda digital, como você colocou. Tá ótimo, obrigada. Imagina. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Ferreira, Citibank. Oi, boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer. Uma em relação ao custo de capital, custo de dívida, né? Eu vi que vocês comentaram bastante sobre a estratégia de swap DI pré, né, para poder reduzir os impactos dessa escalada dos juros e etc. Mas eu queria entender de vocês como é que vocês estão vendo o crescimento do custo de novas emissões, dado também que curva de juros mais elevada, um custo de um risco fiscal maior, né? Então, como que vocês estão vendo isso impactar na estrutura de capital da empresa e no custo de novas emissões?
E também eu queria perguntar uma segunda sobre a competição de novas empresas de nicho que surgindo aí, que vocês têm visto sobre essa expansão de competição em nichos, como carros especiais, por exemplo, etc. E como vocês veem essas empresas, se são pequenas empresas potenciais para compra, ou se vocês veem como um negócio que vem competindo diretamente com a Unidas. Eu queria saber um pouquinho sobre isso também. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Marco Túlio aqui falando. Eu vou falar um pouco da parte das novas emissões. O Luiz pode falar um pouco dessa questão de competição. Acho que talvez tenha dois movimentos clássicos aqui, né, e realizados ou a se realizar públicos, que eu acho que falam um pouco do que deve ser aí esse momento na questão de novas emissões, que é o teu ponto. A gente anunciou no terceiro trimestre, né, 1,3 bi de dívida, e a maior delas, uma dívida de 1,1 bi, uma dívida longa. Então, para deixar o fluxo da companhia confortável, uma operação de 10 anos, a gente está falando aí de uma operação que custou para a companhia um spread adicional ao CDI de 2,24%, é maior do que o custo médio da companhia, né? Quando a gente olha o custo médio, a gente está falando de um custo abaixo dos 2% hoje de spread, bem abaixo dos 2%. Mas, de novo, aqui a gente também tem que ponderar e olhar a duration da operação. Essa foi uma operação de 10 anos e a gente tem, por exemplo, também agora uma operação mais curta, que é uma operação que tem um spread menor. Então, estamos falando de operações aí que deveriam ter um spread de 1,3 a 1,5 a 1,6, a depender de prazo, aí talvez o custo da companhia. Então, falando aí de operações com maturity aí entre 5 e 10 anos, estamos falando de um custo, hoje esse é o custo aí de mercado, vamos falar da companhia, de algo entre esses 1,3 e os 2,24 que a gente tomou. E são operações recentes, né, ou operações anunciadas aí ainda, em andamento, que eu acho que a gente pode balizar por aí, esquecendo qualquer questão que possa acontecer de futuro, que aí de macro, né, que a gente não consegue falar aqui. Mas no momento atual é a visão de custo de capital. Felipe, sobre competição, né, a Unidas vem, nos últimos 4, 5 anos, investindo muito dinheiro num contexto de atender o cliente em tudo que ele necessita, né? Então, nós estamos e queremos continuar orbitando num viés que o cliente, estando no centro, demandando serviços e produtos, a Unidas quer atendê-lo. Foi por isso que nós criamos vários produtos de nicho ao longo desses últimos anos. Então, a própria Acelero, que eu falei para vocês aqui agora, nasceu por demanda de cliente, e aí está se transformando em um negócio, o negócio do veículos especiais, o negócio do agro, o negócio de caminhões, todos esses produtos que fazem parte hoje da plataforma Unidas 360, que é o nome que a gente dá para ela aqui, que é a plataforma mais completa de produtos do mercado. Então, quer dizer, só a Unidas hoje, né, de grandes locadoras, pode chegar num cliente e atender a pessoa física ou a pessoa jurídica, de um carro até um caminhão, fazendo outros produtos, como rastreador, como alguns outros produtos fora dessa carteira básica de locação, atendendo a plenitude do cliente. A gente percebe que isso é uma tendência, mais e mais clientes demandam fornecedores competitivos, experientes, que tragam, né, um custo-benefício além da locação, e é nessa aposta que a Unidas vem investindo nos últimos 5 anos. Então, a competição nesses nichos, para nós, ela é uma coisa natural de uma plataforma que nós
construímos para agir assim. Isso traz algumas vantagens, né? Primeira vantagem, abre um leque maior para crescimento. Então, quanto mais produto a gente tem, quanto mais a gente atende o cliente, mais a gente fideliza e mais a gente abre leques de crescimento. Segundo, em momentos de dificuldade, você pode escolher um canal em detrimento ao outro, caso ele seja mais demandado ou com mais rentabilidade. Então, é isso que a gente pensa sobre os nichos e o principal disso tudo é o cliente sendo atendido pela Unidas em tudo que ele precisar. Esse é um contexto que a gente vem trabalhando e a cada dia isso vai ficando mais claro aqui dentro que a gente está no caminho certo de uma estratégia muito mais ampla no futuro próximo para os nossos clientes, que é o que importa aqui para nós. Então, é isso que a gente entende sobre esses negócios de nicho e a competição neles aqui. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Com licença, gostaria de passar a palavra para o Sr. Francesco, que irá ler as perguntas vindas da webcast. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar agora o Q&A enviado aqui pelo webcast. A primeira pergunta vem do Lucas Barbosa, do Santander. Ele diz: boa tarde, parabéns pelos resultados. No 3T21, a frota do RAC final do período ficou próximo do estável no TRI contra TRI, mas a idade média da frota aumentou. Vocês poderiam comentar sobre qual idade média da frota a Unidas fica confortável em chegar? E poderiam também comentar sobre se o ritmo de recebimento de carros no quarto TRI 21 melhorou quando comparado ao 3T21? Obrigado. Olá, Lucas, muito obrigado. Em relação à primeira parte da tua pergunta, né? O ponto ótimo, eu diria que é 8 ou menos. Né? Nós gostaríamos de estar com 8 meses ou menos, seria o ponto ótimo, né? A gente está rodando quase 12 meses. Isso não é o ponto ótimo nem no que se refere a custos e muito menos no que se refere à qualidade de atendimento para o nosso cliente. Né? Então, já rodamos com 6, né? Seriam patamares, obviamente, muito melhores do que estamos rodando hoje em termos tanto de custo quanto do nível de serviço que a gente presta ao cliente. Agora, a gente está conseguindo, como já mencionei, repassar no preço os custos a maior que estamos tendo por causa desse envelhecimento da frota. Né? Então, você pergunta aqui até que ponto a gente consegue, qual é o ponto confortável em termos de margem. A gente se sente confortável, inclusive com patamares maiores, né? Mas não é o ótimo, como eu falei no começo da resposta. Em relação ao último ponto aqui, de como vem aí a evolução da frota para o quarto TRI, a gente não dá guidance, então não consigo te responder. Obrigado, Sarkis. Vamos partir agora para a última pergunta do webcast, dado que a gente já teve uma pergunta aqui respondida. Então, a pergunta agora vem do Thiago Barreto, ele é da Luxor Group, e ele diz o seguinte: parabéns pelos resultados. Seria possível explicar o motivo pelo qual o custo de venda de seminovos aumentou de maneira relevante, apesar de o volume vendido de carros ter diminuído em 9 meses de 2021 versus 9 meses de 2020? Obrigado, Thiago, pela pergunta. Aqui você fala do custo, mas imagino que a pergunta seja relativa à despesa, né? Porque o custo do veículo vendido, ele cai, né, nos 9 meses contra 9 meses, apesar da receita da venda subir. E isso aqui tem a dinâmica da relação de despesas fixas e variáveis, e principalmente quando a gente faz um paralelo com algumas questões de 2020. O que quer dizer isso? Em termos de despesas variáveis, você tem hoje uma venda muito maior e uma despesa maior, né, no ano contra ano, e quando a gente está falando das despesas fixas, no ano passado, vamos lembrar que foi o primeiro ano de pandemia, a gente teve várias ações aqui
e era um ambiente mais fácil de você ter ali freezing de despesa, né, congelamento de algumas despesas, como aluguel e diversas despesas fixas, em função do momento que a gente vivia, de restrição de lojas fechadas, que não é o caso do que a gente vive em 2021. Aqui, pelo contrário, né, a gente está funcionando normalmente. A grande questão é que a gente não tem volume o suficiente disponível de carros à venda em função da nossa estratégia para diluir esses custos fixos, e a gente mantém ainda uma estrutura robusta de venda. Então, essa é a dinâmica, e obrigado pela pergunta. Com licença, não havendo mais perguntas, a teleconferência de resultados da Unidas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.